Olá pessoal, eu me chamo Ariel, sou técnico em informática, sou formado em sistemas para a internet e sou pós-graduado em sistemas de desenvolvimento com análise em linguagem Python. Hoje daremos início ao curso de inclusão digital oferecido pelo Ministério Público do Estado do Tocantins, com o tema A Era Digital. O que abordaremos nesse primeiro módulo? Nesse módulo abordaremos um pouco sobre a história da computação, a história da internet, os riscos da internet e como eliminar esses riscos na internet. A capacidade do ser humano em calcular quantidades de mais variados modos foi um dos fatores que possibilitou o desenvolvimento da matemática e da lógica. A mais antiga ferramenta para o uso em computação foi o ábaco. Ela foi inventada na Babilônia por volta de 2400 a.C. e seu estilo original de uso era desenhar linhas na areia com rochas. O ábaco, de um design mais moderno, ainda são usados como ferramentas de cálculo. Entre os anos de 200 a.C. e 400 a.C., os indianos também inventaram o logaritmo. A partir do século XIII, tabelas logarítmicas foram produzidas por matemáticos islâmicos. Foi quando John Napier descobriu que os logaritmos para uso computacional no século XVI, e seguiu-se um período considerável de progresso na construção de ferramentas de cálculo. Os computadores, eles estão presentes em nosso dia a dia, seja ele em casa, na escola, no trabalho, no carro, em diversos locais. E a palavra computador vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. O computador que conhecemos hoje, antigamente, ao longo do tempo, ele veio sofrendo diversas mudanças, né? Foi se aperfeiçoando, foi acompanhando o avanço das áreas matemáticas, engenharia e eletrônica. Vamos agora falar um pouco sobre as gerações em que a era digital passou até o momento atual. No momento, estamos vivendo a quarta geração, que é a geração dos microchips. Ela está dividida em quatro, né, como eu acabei de dizer, e a primeira geração iniciou-se em 1944 e foi até o ano de 1959. Os computadores desta geração tinham como principal característica o uso de válvulas eletrônicas. Possuíam dimensões gigantescas, né? Para você ter uma ideia, o primeiro computador ele tinha o dobro do tamanho dessa sala. E utilizava quilômetros de fio, chegando a atingir temperaturas muito altas, né? E várias máquinas foram construídas nessa época. Portanto, a máquina que mais se destacou no momento foi o ENIAC. É a máquina mais famosa de toda e hoje ela está disponível para visitação no Museu dos Estados Unidos. A segunda geração, que foi entre os anos de 1959 e 1965, ainda com grandes dimensões, já foi feita pela substituição das válvulas eletrônicas por transistores. O que é que isso ocasiona? A diminuição da temperatura, né? E os circuitos impressos também foi criado, diminuindo a quantidade enorme de cabos, né, que se findavam no ambiente, e nesse período começou o uso comercial, mesmo que em tamanhos ainda enormes. A terceira geração, né, é a geração que vem de 1965 até 1975. Nessa geração, os computadores já utilizavam circuitos integrados, que substituíam os transistores. Essas máquinas já possuíam menores dimensões, mas mesmo assim de dimensões consideráveis, né, porém com a maior capacidade de processamento. Nesse período, foram criados chips e começou a utilização dos computadores pessoais. Um principal exemplo dessa geração é o IBM 36091, lançado em 1967, sendo um grande sucesso de vendas na época. Milhares de repartições públicas, pessoas, na época foi uma marca e a máquina que mais vendeu no mercado. E a nossa quarta geração, que vem de 1975 até os dias atuais. Com os avanços tecnológicos, os computadores reduziram de tamanho, aumentaram a velocidade, a capacidade de processamento e utilizam microprocessadores com gasto de energias cada vez menor. Hoje, para você ter uma ideia, computador, o notebook, o celular, o tablet, o seu smartphone, o seu Blu-ray, o seu computador de bordo do seu carro, tudo isso faz parte dessa nova geração, né? Que é a geração que utiliza microprocessadores, né? A ideia de dividir para multiplicar. Vamos agora falar um pouco sobre a história da internet, a internet que a gente utiliza hoje em dia, né? Ela foi criada em 1969 nos Estados Unidos. A princípio, era algo local, né? Levava o nome de ARPANET e tinha como função apenas ligar um laboratório de pesquisa que eles utilizavam naquela faculdade. Naquele mesmo ano, um professor da universidade passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história. Essa rede pertencia ao Departamento de Defesa norte-americano. O mundo vivia o auge da Guerra Fria. A ARPANET
né, como era chamada, era uma grande garantia de que a comunicação entre milhares de cientistas e militares não fosse cortada. E ela funcionava independentemente de um deles apresentar problema, ou seja, tanto faz quem estava numa ponta, quem estava na outra, a mensagem ou a informação ou o e-mail que fosse mandado naquela época seria enviado normalmente. Quem enviasse e quem recebesse iria receber normalmente. A partir de 1982, o uso da ARPANET tornou-se maior no âmbito acadêmico. Mesmo assim, ainda só tinha essa internet nos Estados Unidos, tá? O uso no inicial era restrito apenas aos Estados Unidos. Porém, ela se expandiu para outros países, como Holanda, Dinamarca e Suécia, e desde então começou a ser utilizada com o nome de internet. Por quase 2 décadas, apenas os meios acadêmicos e científicos tiveram acesso à rede. Em 1987, pela primeira vez foi liberado para uso comercial no ZEUA, ou seja, ela era utilizada apenas pelos Estados Unidos, porém apenas pelo aquele setor nos Estados Unidos. Ela foi liberada para o uso comercial, o uso livre nos Estados Unidos apenas no ano de 1987. Então, em 1992, começaram a surgir diversas empresas de provedores de acesso, como no Brasil. Temos diversas operadoras, diversas empresas que trabalham e oferecem a internet que a gente tem na nossa casa hoje, no celular, seja ela no carro, no seu serviço. E no mesmo ano, o Laboratório Europeu de Física de Partículas inventou o World Wide Web, que começou a ser utilizado para colocar informações ao alcance de qualquer usuário da internet, ou seja, qualquer pessoa que tivesse internet no seu computador em casa, naquela época a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje no celular, né? Tivesse um computador, tivesse conectado à internet, ela conseguiria ter acesso às informações postadas nesse servidor. No Brasil, a exploração só foi liberada em 1995, quando as universidades federais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro estavam conectadas à rede desde 1989. A FASP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, conectou-se um ano depois. Portanto, apenas a partir de 1989 foi quando fundou-se a Rede Nacional de Ensino, a RNP, que o projeto de divulgação e acesso ganhou força. O intuito principal qual que era? Era difundir a tecnologia da internet pelo Brasil e facilitar a troca de informações e pesquisas. Nesse primeiro período aqui, a ideia era facilitar a troca de informações entre universidades, professores, pesquisadores e cientistas, tá? Então, em 1997, criaram-se as redes locais de computação, de conexão, expandindo nessa forma o acesso a todo o território nacional, tá? Então, a gente chegou aí com força no mercado em 1997. Em 2011, segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, aproximadamente 80% da população tiveram acesso à internet. Isso corresponde a cerca de 60 milhões de computadores no mundo. É muita coisa. E a nossa última avaliação, na nossa última pesquisa, foi constatado que a gente se aproxima da marca de 5 bilhões de usuários na internet, ou seja, mais ou menos 63% da população, que é o número de usuários ativos, o que acessam a rede regularmente. Então, o mundo se aproximou da marca de 5 bilhões de pessoas em janeiro, de acordo com um estudo digital realizado neste ano, 2022. Como nem tudo são flores, com as coisas boas também tem as coisas más, né? Agora, vamos abordar um pouco sobre os riscos da navegabilidade na internet, né? A internet em si conecta pessoas de todas as partes. Elas podem fazer novas amizades, buscar conhecimento, pesquisar sobre diversos assuntos, assistir a vídeos, ouvir música, assistir filmes, compartilhar e registrar momentos. Porém, é fundamental que tudo isso seja feito de forma segura. Eu vou procurar passar um pouco disso para vocês agora. Vamos agora associar os riscos da utilização na internet, um risco que a gente considera do uso não consciente, né? O mais comum dele, o que a gente mais tem conhecimento, mais relatos, são os vírus, né? O que são os vírus em si? Os vírus podem ser obtidos de diversas formas, seja eles através de hardware, tá? Hardware, para quem não sabe, são CDs, pendrives, controladores, MP3, coisas, enfim. E por outros meios, né? Dentre outras unidades de armazenamento. Porém, 90% dos vírus hoje adquiridos nos computadores, nos DisplayPorts e nos outros, são pegados por meio da internet, tá? Às vezes você entra num site ali, na inocência, sem maldade nenhuma, você clica num link, quando você vê, seu computador já está infectado. Pode ser um vírus de baixa potência, um vírus de média, um vírus de alta potência, né? Eles são capazes de destruir arquivos infectados, apagar ou copiar dados e pode até mesmo, dependendo dos casos, inutilizar a sua máquina.
sendo aí necessário a presença de um técnico ou de alguém que entenda realmente na área para estar recuperando os seus arquivos ou o seu computador. Uma das principais características do vírus é a velocidade com que se propaga, infectando novos computadores ou ambientes de rede que estejam vulneráveis. Um exemplo clássico disso são quando o computador está infectado e você inspeta um pendrive. Você conecta o pendrive lá e de repente seus arquivos somem. Aí você fica, meu Deus, eu perdi os meus arquivos e tal. Isso foi apenas uma infecção causada por um vírus, né? E ele pode ter apenas ocultado seus arquivos ou pode ter corrompido. Muitas vezes é reparável, outras vezes não, tá? Outra coisa que vem sendo utilizado muito, né? Principalmente nessa nova modalidade de risco, né, da internet, são as redes sociais. Acaba que a gente acaba expondo tanta coisa da nossa vida que ali vira uma vitrine. Você acorda, você posta, você vai para um lugar, você posta, você sai, você posta, você vai para o serviço, você posta, você está fazendo alguma coisa, você posta. Você tem uma gama de seguidores. Todas as pessoas estão te acompanhando, estão vendo o que você está vendo, e isso pode se tornar um atrativo para pessoas de má índole, né? As redes sociais hoje em dia funcionam como vitrine. Postamos todas as nossas rotinas, ficamos expostos a ataques de criminosos, tanto no mundo virtual como fora deles, né? 90%, quando eu digo 90%, é 90% dos usuários das redes sociais tem pelo menos 70% das suas informações pessoais publicadas em perfis online. Ah, mas como assim? Eu tenho publicado minhas informações na minha vida pessoal, mas quando eu fui fazer o cadastro falou que não mostrava para você. O servidor, o provedor, a pessoa que está te oferecendo aquele serviço, ela tem acesso aos seus dados. Você sabe se o sistema de banco de dados dela é confiável? Você sabe se o sistema de banco de dados dela tem uma segurança com os seus dados? Né? Com isso, a gente acaba colocando nome completo, RG, CPF, endereço, data de nascimento, a gente compartilha senhas de banco e tokens de cartões de crédito, e isso, de certa forma, acaba se tornando algo preocupante. Chats de celular, aquela conversinha simples lá no direct, aquela conversa simples no Instagram, aquela conversa simples no Messenger, ou até mesmo no WhatsApp, né? Pode ser utilizado para fins ilegais, tais como roubo de identidade ou fraude, que a gente chama de phishing, né? O que é phishing? Phishing é pescar. O que é pescar? É a pessoa fazer a disparada e conseguir recolher os seus dados. Essa prática leva o nome de phishing, tá? Ela pode ser utilizada para disseminação de links com vírus, para que ao serem clicados ou abertos, redirecione para páginas que possam capturar seus dados ou as informações, que foi o que eu acabei de falar sobre o phishing, né? Em celulares ou computadores pessoais. Ah, um amigo seu pega e te manda o link, olha que legal, acabei de ver isso daqui. Você não deve chegar e clicando. Você olha assim, uai, isso aqui. Às vezes você clica ali na maior inocência, quando você clica, você já abriu espaço para uma pessoa lá do outro lado que você nem conhece. E nesse momento ela captura dados do seu cartão de crédito, dados de suas contas bancárias, acesso aos seus perfis, que pode fazer com que ela tenha uma gama maior de ataque, né? Ela consegue clonar o seu número de WhatsApp, bota a sua foto, bota o seu perfil lá, e aí o que ela faz? Ela tem acesso a todos os seus contatos. Com esse acesso, ela pega, vai lá, bota a sua foto, oi fulano e tal, quanto tempo e tal. Ei, você pode fazer isso para mim? Você, na inocência, sem saber que a pessoa está com o celular capturado, pega e faz. E acaba que você pode estar caindo num golpe aí futuramente, tá? Um resumo rápido, tá? Vamos lá. Nem tudo que está na internet é seguro. Tem aquela frase, né? Se está na internet é verdade, desconfia. Não é assim. Existem muitos sites na internet. Não é tão fácil distinguir sites bons de sites ruins, mas também não é tão difícil, né? Tenha o máximo de cuidado ao efetuar download em sites duvidosos. Aquelas páginas, quando você vai fazer baixar uma simples música, você clica lá, clica aqui para baixar, você clica, aí redireciona para outro site, você vai clicando, nossa, mas eu queria tanto essa música e tal. Você já abriu lá 4, 5 abas sem saber a finalidade daquilo, para onde está indo, de onde está vindo, de onde está mandando pacote, de onde está recebendo, e numa dessa aí você acaba recebendo um vírus, acaba liberando uma porta aí no seu computador, liberando um acesso aí para um ataque, tá? Certifique-se sempre de ter um antivírus bom e atualizado, né? As novas versões, que é de antivírus, a nova classe de antivírus, nova classe de computadores, ela já vem com sistemas mais modernos, né? Tivemos um exemplo clássico disso é o Windows 10, né? Que já vem em sua plataforma inicial com o Windows Defender ativado com uma série de páginas, uma série de arquivos
que ele já considera como nocivos à vida útil do computador e aos dados restritos do nosso funcionário, nosso cliente. Mantenha sempre seu firewall ativado. O firewall é como um filtro. Quando você vai fazer um simples suco de maracujá, você bota a peneira, a semente fica e cai apenas o suco. Aquela semente é descartada, ou seja, a gente julga que ela não serve para o consumo. Da mesma forma, o firewall. Você abre uma página, você baixa um arquivo, ele faz a análise. Opa, isso aqui não me serve. Opa, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, tenha sempre o seu firewall atualizado. Desconfie de empresas ou sites que solicitem seus dados pessoais e acesse seu computador de forma remota. Uma coisa que acontece muito, e as pessoas ainda não se atentaram, são com senhas de banco, acessos de banco. Gente, o banco, ele nunca liga, ele nunca pede para você, entra pelo seu WhatsApp, oi, aqui é do banco, tal, eu preciso do acesso à sua conta para fazer isso. Gente, para que o banco vai fazer isso? Ele tem toda uma equipe técnica, ele tem todo um sistema de segurança, toda uma equipe de desenvolvimento. Qual que é a finalidade dele acessar você ali, pedindo a sua senha, pedindo o seu acesso, sendo que ele tem esse acesso lá? Entendeu? Então, desconfie, tá? Desconfie, não vamos sair clicando em qualquer coisa, vamos ter um pouco mais de cuidado aí com as coisas, tá bom? Evite sempre a opção de senhas salvas em seu computador, principalmente senha de bancos e cartões. Uma coisa que eu venho reparando muito, né? O Google, principalmente com a extensão do Google Chrome, ele tem a opção de salvar senhas. Gente, salva apenas senhas que você julga que não sejam nocivas para você, tá? Se você faz um acesso ao banco, tá que o banco ele recebe ele baixa um protocolo de segurança, né? Mas vamos ficar mais espertos quando a gente salvar uma senha. Ah, o meu e-mail, aí ele já oferece para você lá. Você quer salvar a sua senha? Vamos lá. A sua senha é difícil? A sua senha é uma senha de fácil recordação? Então não salva. Agora, se você utiliza uma senha alfanumérica, o que é alfanumérico? Uma senha de letra, números e caracteres, aí sim você pode optar por salvar, tá? Mas tenha ciência do que você está fazendo. Dependendo do tipo de senha, eu não aconselho que você salve a sua senha, tá bom? Procure sempre mesclar suas senhas entre letras e números. Isso dificulta uma tentativa de acesso. Suponhamos que o seu computador tenha sido tomado de ataque, tá? Aí a pessoa vai lá, não tem a sua senha salva, mas ela tem uma base da sua senha. Uma senha alfanumérica, né? Ela gera um bit aí 16 bits. Se você pegar uma senha alfanumérica, vamos supor, você bota só número, ele faz lá uma série de tentativas e chega num determinado tempo, vamos um exemplo, uma coisa de 1 hora ele consegue a sua senha. Se você colocar uma senha entre números, letras e caracteres, você consegue, por exemplo, triplicar esse tempo. Ou seja, é o tempo de você ter uma noção, opa, eu estou sofrendo um ataque, eu consigo uma agilidade para mim estar fazendo a alteração da minha senha antes mesmo dele ter conseguido o acesso. Isso porque a minha senha é uma senha de padrão de difícil acesso, entendeu? Mantenha seu computador sempre atualizado. Gente, sempre que tiver uma atualização disponível, você verifica. Na maioria das vezes, as atualizações são atualizações de segurança. Ah, mas meu computador pede para atualizar toda hora. Gente, se está pedindo para atualizar, é porque a equipe de desenvolvimento do software percebeu que naquele momento eles têm alguma falha no sistema. Então, para corrigir essas falhas, são feitas as atualizações. Então, sempre que possível, sempre que disponível, procure estar atualizando, procure saber qual que é a finalidade da atualização, tá? Mas também procure apenas atualizações de site de confiança. Não vai sair instalando qualquer atualização na sua máquina, no seu computador, que você pode ter problema futuramente, tá bom? Ao fazer transações pela internet, verifique sempre se a barra da URL possui certificados e os módulos de segurança válidos. Mas o que é isso? Quando você vai fazer uma transação via internet, que a gente chama de internet banking, né, hoje em dia, o seu computador ele faz a verificação de todos os quesitos de segurança. Antivírus, firewall, sistema operacional, versão do sistema operacional. Ele faz uma varredura completa no seu computador. Porém, ele só libera para você fazer a transação após a instalação do módulo de segurança. Cada banco tem o seu, tá? Certifique sempre que a sua máquina possui o módulo de segurança do seu computador. Certifique que o seu antivírus está atualizado, está ativo, seu firewall, seu Windows Defender que seja, tá? E aí, após todas essas etapas serem concluídas, serem verificadas, você confere se o seu sistema de segurança do banco foi baixado e aí sim você pode fazer uma transação segura, tá bom? Pessoal, outra coisa, não compartilhem códigos de acesso, tá? Aquela pessoa, você está mexendo no celular tranquilamente ali, de repente você recebe um código e de repente uma pessoa, oi fulano e tal, eu preciso do código assim, assim, assado, botei o seu número aqui, tem como você me enviar?
Aí você, muitas vezes, na inocência, não sabe o que está acontecendo, pega e envia. Gente, não faça isso. Não faça isso. Aquele código de segurança pode ser um código de acesso que ele está tentando acessar a sua conta de banco de outro aplicativo, de outro aparelho, tá? Pode ser ele tentando acessar uma conta sua na rede social, seja ela Facebook, Instagram, Twitter. Pode ser ele tentando acessar o seu WhatsApp para fazer clonagem, para fazer novas vítimas, para tentar conseguir dinheiro de outras pessoas, de contatos seus, entendeu? Então, evitem estar compartilhando códigos de acesso com pessoas desconhecidas, tá? Desconhecidas. Certifique-se de fazer uma cópia de segurança dos seus dados em outro computador ou na nuvem, tá? Caso você sofra um ataque, você não perca tudo. Essa parte aqui, a gente recomenda mais para pessoas que trabalham com computador, que possuem arquivos, né? Arquivos como assim que eu vou dizer para vocês? Arquivos de importância, né? Arquivos que realmente não podem ser perdidos. E arquivos que tenham algum valor fora daquele ambiente, tá? Você tá fazendo um trabalho ali, desenvolvendo um sistema, um programa, e de repente seu computador sofre um ataque e você perde tudo. Se você tiver um backup, você consegue restaurar na nuvem, fazer as modificações necessárias e continuar utilizando o programa. Se você não tiver um backup, isso pode ser um problema, porque você já pensou se você está fazendo um software ali, desenvolvendo um software, sei lá, para o Estado, um software para a polícia, alguma coisa do tipo, e você sofre um ataque e esse software cai em mãos erradas? A gente já tem um pouco de problema com isso aí, tá? Então, vamos manter aí um backup na nuvem, um backup num HD externo, num pendrive, tá? Com todos os cuidados necessários aí pra gente não estar perdendo esse arquivo, tá beleza? E por hora é só, pessoal. Vamos ficando por aqui e até a próxima, com os nossos exercícios de fixação. Bons estudos!